Olá, hoje eu não vou aparecer porque eu preciso da tela inteira para resolver essa questão escrita do IME, também bastante oportuna para quem vai prestar ITA. A questão é sobre o alumínio. O começo do enunciado nos situa a respeito da importância do alumínio para a sociedade, e aí ele fala que o alumínio tem propriedade anfotérica, isso é, o alumínio é um metal anfótero, ele é capaz de reagir com ácidos ou com bases. E aí é fornecida uma equação de um processo e todas as perguntas se referem a essa reação química. Nela nós temos o nitrato de sódio dissolvido em água, o hidróxido de sódio dissolvido em água, temos como reagente também o alumínio sólido e a água que, além de ser o solvente, é um reagente na reação. Temos, portanto, 4 reagentes, temos 2 produtos, a amônia aquosa e um sal cujo ânion é complexo. O cátion é Na+, e o ânion é tudo que está entre colchetes, Al, OH4, e esse conjunto tem carga -1. Por quê? Porque o Na é +1. Outra forma de perceber que isso aqui tem carga -1 é porque o alumínio tem carga +3, número de oxidação +3, e cada íon hidróxido -1. 4 negativas com 3 positivas, uma negativa. Pede-se a equação da semirreação de oxidação e da semirreação de redução. E pede-se essa equação na forma iônica. O que é uma equação na forma iônica? É aquela que não contém os íons espectadores. E você perceberá ao longo da resolução que os íons sódio são íons espectadores. Quer dizer, havia íons sódio aquosos no começo, haverá íons sódio aquosos no final, mas eles não participaram efetivamente da reação, porque eles eram íons Na+ em fase aquosa e continuaram Na+ em fase aquosa. Nós temos que fazer essas equações e depois somá-las convenientemente para obter a equação global da reação. Então vamos lá, nos concentrando primeiramente nas 3 perguntas iniciais. Para pensar na oxidação, eu vou determinar o número de oxidação de todos os elementos presentes. Perceba que o número de oxidação do hidrogênio é +1 em todas as suas ocorrências. Aqui, aqui, aqui. Do oxigênio é -2 em todas as suas ocorrências. E do Na, +1 em todas as suas ocorrências. Então, sódio, oxigênio e hidrogênio não estão envolvidos na oxidação nem na redução. Não são eles que sofrem oxidação ou redução. O alumínio, sim, ele é oxidado de número de oxidação 0 para +3. Então, a equação da semirreação de oxidação ela pode ser escrita colocando-se o alumínio como reagente e o tetrahidroxialuminato, esse íon complexo, como produto. E agora, como é que nós fazemos isso? Bem, se o meio não fosse um meio básico, né, se o meio fosse neutro ou ácido, primeiramente eu acertaria os oxigênios colocando 4 águas desse lado, 4 oxigênios aqui, 4 águas aqui. Aí eu teria mais hidrogênios desse lado do que deste e colocaria H+ aqui. No entanto, como o meio ele é básico, eu não faço isso. Quer dizer, primeiro eu posso colocar as águas, colocar os H+, mas a seguir eu vou somar dos dois lados um número de OH- igual ao número de H+ que teremos aqui, que serão 4. Então 4OH- desse lado, 4OH- desse lado. Aqui eu vou juntar os H+ com os OH- formando água e cancelar com as águas que eu coloquei aqui. Consequentemente, esta é a equação quase pronta. Note que ela diz exatamente o óbvio, que para o alumínio se transformar no tetrahidroxialuminato, ele precisa reagir com 4 íons hidróxido, e esses 4 íons hidróxidos serão provenientes do hidróxido sódio que está dissolvido. O que falta aqui? A igualdade das cargas elétricas. Reagentes e produto têm que ter a mesma carga elétrica total, não precisa ser 0, mas precisa ser igual. Aqui a carga é 0, aqui é 4 cargas negativas, somando o total de 4 negativas. Desse lado eu só tenho uma negativa. Então, para acertar a carga, para balancear a carga, eu coloco 3 elétrons desse lado. Assim, 4 negativas, está pronta a resposta da letra A. Perceba uma coisa bem interessante, que o alumínio de 0 vai para +3. A variação do número de oxidação é de 3 unidades, justamente porque houve perda de 3 elétrons. Agora a letra B, a redução. Quem sofre redução é o elemento nitrogênio, porque aqui está com o número de oxidação +5,
e aqui ele está com o número de oxidação -3. Então eu vou escrever aqui o nitrato como reagente, a amônia como produto. O nitrogênio já está balanceado, um de cada lado, e a seguir eu faria o balanceamento de quem? Do oxigênio. 3 desse lado, colocaria 3 águas aqui. Aí deste lado eu teria muitos hidrogênios, eu teria 3 águas, 6 Hs, mais 3, 9, eu colocaria 9 H+ desse lado. No entanto, como o meio é básico, eu não posso ter o H+ comparecendo, nem como reagente, nem como produto. Então eu somaria aqui 9 OH-, aqui 9 OH-, converteria em 9 águas e faria a simplificação entre as águas. Isso me permite chegar à conclusão que sobrarão 6 águas desse lado e do lado de lá nós temos os 9 OH- que foram acrescentados no processo. Então, em termos de balanço dos átomos, está tudo pronto, né? Todos os átomos desse lado estão presentes aqui. Só falta igualar a carga. Aqui temos uma carga negativa, aqui 9 cargas negativas. Perceba que a carga desse lado está mais alta. Para abaixar a carga aqui e igualar 9 negativas, eu preciso colocar aqui o número adequado de elétrons, que são 8. 8 mais 1, 9, 9 cargas negativas. Perceba que então, na resposta da letra B, nós temos o nitrogênio variando o seu número de oxidação de mais 5 para -3, são 8 unidades de variação, e ele diminui, esse número de oxidação diminui 8 unidades, melhor dizendo, de mais 5 para -3, diminui 8 unidades porque são 8 elétrons recebidos. Agora, para obter a equação global, basta você somar as duas, mas, obviamente, para cancelar os elétrons, você precisará multiplicar essa por 8 e essa por 3, porque aí 3 vezes 8, 24 elétrons, 8 vezes 3, 24 elétrons, os elétrons se cancelarão e não comparecerão na equação global. Então, essa é a resposta da letra C. Mas nós também, como ele não pediu uma equação iônica, nós também podemos pensar em responder da seguinte maneira, na forma não iônica, que é essa equação, uma equação iônica. Por quê? Porque o sódio, Na+, não comparece aqui, já que o sódio é um íon espectador, né? O Na+, inicialmente presente aqui aquoso, aqui também aquoso, e no fim Na+ aquoso, o Na+ aquoso não participou efetivamente da reação, ele não se modificou, ele não deixou de ser Na+ aquoso e, portanto, ele não comparece aqui. Mas, se você preferir, pode representar esses 3 nitratos como 3 nitratos de sódio, compatível com o que está aqui, 8 alumínios, 5H- você pode representar como 5NaOH e 18 águas, como está aqui. Perceba que agora eu tenho 5 sódios, mais 3 sódios, 8 íon sódio, íon espectador, e desse lado, 8 vezes o complexo, eu posso escrever como 8 vezes o sal, cujo cátion é o sódio, aqui tem os 8 Na+. Então as duas respostas são possíveis diante do fato de ele não ter pedido a equação iônica na letra C. Vamos agora para o restante das perguntas. O íon oxidante, a fórmula do redutor e o nome da espécie resultante da oxidação. Vamos nos debruçar sobre essas 3. Bom, o íon oxidante é aquele íon que causa a oxidação do outro. Por quê? Porque se reduz. E o íon que tem o elemento que se reduz é o nitrato. Então, a resposta desse item é o nitrato. Aqui eu reproduzi a resposta da letra C para ficar bem claro isso. O nitrato é o íon cujo nitrogênio vai de mais 5 para -3 e, portanto, o nitrato contém o elemento que se reduz e a espécie que contém o elemento que se reduz causa a oxidação do outro, causa a oxidação do alumínio, e, portanto, é o íon oxidante. Então, o íon oxidante é o nitrato, essa é a resposta da letra D. A resposta da letra E, que pede a fórmula do redutor, a fórmula da substância redutora é Al, e a fase é sólida, é o alumínio. Por quê? Porque contendo alumínio que se oxida, o alumínio causa redução do nitrogênio, então o alumínio aqui atua como redutor ou agente redutor.
E na letra F, a espécie, lembre-se que espécie quer dizer átomo, molécula ou íon. Qual é a espécie resultante da oxidação? A oxidação faz com que o nitrato se transforme em amônia. Isso é uma redução. E o alumínio se transforma em tetrahidroxialuminato. Essa é uma oxidação. Então a espécie resultante da oxidação é o complexo tetrahidroxialuminato, o ânion tetrahidroxialuminato. E agora vamos para a letra G, que pede a classificação na teoria ácido-base de Lewis da espécie resultante da redução. A espécie resultante da redução é a amônia. Então essa pergunta ela se refere ao caráter ácido ou básico disso na teoria de Lewis. Ora, a espécie amônia pode atuar como base de Lewis. Por quê? Uma base de Lewis é aquela que pode disponibilizar um par eletrônico não compartilhado para, numa reação química, estabelecer uma ligação com uma outra espécie. Então a justificativa é que essa espécie tem par eletrônico não compartilhado no nitrogênio, que pode ser usado para fazer uma ligação covalente ou reagir com uma espécie que requeira par eletrônico para uma ligação, chamada ácido de Lewis. Por exemplo, um H+ pode se ligar aqui formando amônio NH4+, ou um BF3 pode se ligar aqui formando um produto dessa adição. Bom, espero que essa questão tenha te ajudado a elucidar, a relembrar algumas coisas, principalmente o equacionamento de semi-reações em meio básico, que é bem menos frequente do que em meio ácido. É isso aí, um abraço e até a próxima.